Hoje eu quero te contar uma pequena história. Hoje eu quero te falar sobre a mochila e as pedras. Sabe, um fervoroso irmão, ele estava atravessando aí por um período difícil, por uma fase muito penosa, uma situação complicada de sua vida. Ele estava com graves problemas de saúde, problemas sérios na família, dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, com o trabalho. Então a vida naquele momento não estava fácil, nada fácil. Por isso ele orava diariamente para Deus, ele pedia que Deus o livrasse de tamanha atribulação. Ele pedia a Deus, livra-me dessas atribulações, Senhor. Dia após dia e pedia, Deus, livra-me, livra das atribulações, estou precisando, passando por um período financeiro difícil, me ajude, Deus, me ajude. Um dia, enquanto ele fazia suas preces, fazia suas orações, um anjo aparece. Um anjo de repente apareceu. E esse anjo então lhe trazia uma mochila e a seguinte mensagem: o Senhor Deus, ele se compadeceu com a sua situação. Deus se compadece com a sua situação e manda te dizer que é para você colocar nas costas essa mochila. E dentro dessa mochila você coloque o máximo possível de pedras que você conseguir carregar. O máximo possível de pedra que você conseguir carregar com você por um ano inteiro. Um ano inteiro a partir deste momento, sem tirar por um instante sequer. Manda também te dizer que se você fizer isso, no final desse tempo, exatamente daqui a um ano, nesse tempo e hora, você vai abrir essa mochila. E então você terá uma alegria, você terá uma grande surpresa. E de repente, do nada, assim como apareceu, o anjo desaparece. O anjo desapareceu, deixando apenas aquele homem muito, mas muito confuso e muito revoltado. Muito revoltado. Como pode, dizia ele, como pode o Senhor Deus brincar comigo dessa maneira? Como pode Deus brincar comigo dessa maneira? Eu oro sem cessar, eu creio sem cessar, eu peço ajuda e ele me manda carregar pedras. Eu não acredito, ele me manda carregar pedras. Já não me bastam os tormentos, já não me bastam as provações e ele me manda carregar pedras. Já não basta tudo o que estou vivendo. Pensava aquele pobre. Mas ao contar para sua esposa, para sua mulher, a estranha ordem que ele recebeu aí do Senhor, ela lhe disse que talvez fosse prudente ele seguir as determinações dos céus. Sim, siga as determinações do que foi pedido. Deus, ele sempre sabe tudo o que faz. Siga. O homem estava decidido a não fazer nada em que o Senhor lhe ordenou. Ele estava já decidido a não fazer nada. Mas por via de dúvida, ele resolveu cumpri-las? Sim, por via de dúvida, ele resolveu cumpri-las. Porém, em partes. Apenas em partes. Após ele ouvir a recomendação da sua mulher, assim ele colocou duas pedrinhas pequenas dentro daquela mochila. 2 pequenas pedras e carregou-a. E ele colocou nas costas e carregou por 12 meses exatos. No dia e hora marcada, um ano depois, terminando o tempo, na data marcada, mal se contendo de tanta curiosidade, ele abriu a mochila conforme as ordens do Senhor e descobriu que dentro daquela mochila que ele carregou por um ano, as pedras, elas tinham se transformado em 2 pepitas de ouro. Apenas 2 pequenas pepitas de ouro. Todos os episódios que nós vivemos na nossa vida, todos, inclusive os piores e mais duros de suportar, mais duros de passar, são sempre extraordinários e maravilhosos, e maravilhosa fonte de crescimento. Tudo que nós passamos, nós temos que encarar, ver e compreender como fonte de crescimento. Sabe, temendo a dor, a maioria ela se recusa a enfrentar desafios. A maioria se recusa a enfrentar desafios porque temem a dor. Sabe,
As pessoas partem para as novas direções, deixando aquilo que lhe é ordenado. Elas deixam aquilo que Deus ordenou e partem para fazer sempre as mesmices, as mesmas coisas, a acomodação, a preguiça. Temendo o peso e o cansaço, a maioria faz tudo para evitar situações novas, situações embaraçosas. Sabe, pessoas que procuram evitar qualquer tipo de situação que envolva algum tipo de conflito. E às vezes nós precisamos resolver alguns conflitos. Sabe, pedir perdão para alguma pessoa. Não fazemos isso. Às vezes precisamos nos curvar a alguma situação, mas não fazemos isso. Mas aqueles que encaram para valer as situações que a vida propõe, aqueles que resolvem carregar as pedras, ao invés de evitá-las, negá-las ou esquivar-se delas, estes alcançam a plenitude de viver. Esses se transformam, sabe, se transformam com o tempo, com o peso das pedras que transportam em peso de sabedoria. Essas pedras se transformam em sabedoria, conhecimento. Apenas uma pergunta. Como que está a sua mochila hoje? Use da presença de Deus aí juntinha de você. Reflita. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima reflexão.